muito bem-vindo a mais essa aula do nosso Caminho Sagrado. Bom, aqui a gente está falando de um combo de 4 aulas, onde a gente vai passar pelos 8 passos mais importantes deste caminho. Bom, esses 8 passos a gente já viu na aula passada os 3 primeiros. Vamos recapitular? Primeiro passo, identificando a normose, aquele estado de normalidade onde te traz um certo incômodo que te diz que aquilo não está normal, apesar de parecer. Ponto 2, a gente começa a perceber os sinais que a vida vai trazendo para gente. E o ponto 3, a gente tem aquele momento do nosso chamado, quando um chacoalhão ou algo muito grandioso muda, nossa cabeça muda e a gente resolve embarcar nessa jornada de encontro à nossa essência, à nossa verdade. Agora eu quero te falar do quarto passo, mas antes de entrar nele, vamos tentar entender de por que esse caminho é tão importante, gente. Eu quero, antes de mais nada, celebrar novamente que você está aqui, que você está disposta, disposto a encarar e olhar para dentro, porque eu sei que é um processo bem difícil, ele não é simples, não é fácil. Ter você aqui me deixa extremamente feliz. Porque essa vontade de se autoconhecer, essa vontade de se alinhar com o fluxo da vida para trazer o que você tem de mais puro aí dentro, é algo que o mundo precisa. E eu celebro a tua verdade, a tua vida de estar aqui, nesse campo, nessa egrégora. É para você que eu estou fazendo esse conteúdo. É para você que um dia eu já tive aí nesse lugar e eu sei da importância e da grandiosidade que é esse ato de coragem de seguir o teu coração, de seguir a tua luz. A gente vai falar de muitos pontos aqui ainda, porque a gente está entrando no quarto passo desse caminho, a gente ainda tem mais 4 pela frente. Mas eu não queria deixar de reconhecer a tua verdade, a tua essência, a tua vontade de estar aqui. Então, bora lá conferir esse quarto passo do caminho sagrado. O quarto passo eu denominei como os guias. Porque assim, quando a gente decide ir por um caminho, acolher esse nosso chamado, a vida ela ajuda. Vem guias ao nosso suporte. Esses guias, eles podem assumir diferentes formas. Mas o que eles fazem é te ajudar a estruturar o caminho, te ajudar a se equilibrar um pouquinho quando aquilo está muito difícil para você e você precisa de um apoio. Eles são esse refúgio, eles te dão recursos para você conseguir passar pelas dificuldades ou conseguir ter um pouco mais de resistência, um pouco mais de flexibilidade. Então, são diversas ferramentas que vão surgindo ao longo do caminho que te preparam, que te ajudam a superar os obstáculos. Antes até de abordar um pouquinho de quais são essas ferramentas, quais podem ser, né? Porque elas podem ser tudo, pode ser qualquer coisa. Mas antes de trazer alguns exemplos para vocês e compartilhar um pouquinho de como foi a minha experiência, eu queria só trazer atenção para um ponto importante, que é a responsabilidade. Aqui é muito importante, gente. Esse caminho é de encontro à nossa essência. Sendo assim, ele não pode ser percorrido por nenhuma outra pessoa que não seja nós mesmos. Então, os guias, as ferramentas, os mestres que vão surgindo nesse caminho, eles são suportes muito importantes para a gente. E eles vêm assim de maneira abundante mesmo, para que a gente tenha sucesso na nossa empreitada. Mas eles não vão trilhar o caminho por nós. E muita gente se perde nesse passo porque acaba delegando a responsabilidade de trilhar esse caminho para esse suporte, para esse guia, para essa ferramenta. Isso eu quero deixar claro, que muitas das ferramentas que a gente vai abordar, e a própria plataforma do Caminho Sagrado tem muitas outras ferramentas, além das que a gente vai discutir aqui, mas essas ferramentas todas são suporte, são auxílio, elas não vão resolver a tua vida. Elas não vão fazer por você o que só você pode fazer. Elas não vão decidir o seu caminho.
Então, é muito importante que você tenha a responsabilidade pelo caminho que compete a você e que você tome as ações, as atitudes que precisam ser tomadas quando o momento chegar. Isso não significa que você tenha que sofrer, que as suas atitudes tenham que ser completamente disruptivas, que você tenha que ficar o tempo inteiro estressado, fora da zona de conforto, fazendo coisas grandiosas. Não é isso que eu tô falando, porque muitas vezes o estar na zona de desconforto é você deixar o negócio fluir. É você entregar e aprender a receber um pouco. Isso acontece. Mas é importante que você saiba agir quando o momento chegar e que você não delegue isso para as ferramentas. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já cometi esse erro. Como eu disse para vocês, eu estou nesse caminho há bastante tempo. E teve momentos em que eu tinha tantas ferramentas que eu me sentia incapaz de andar sem elas. E, gente, o nosso caminho é nosso, é a gente com a gente mesmo. No fundo, é simples, é seguir o coração. Essa é a maior ferramenta que a gente pode usar aí com excesso e tranquilidade. Mas criar essa confiança interna muitas vezes pode ser difícil quando você precisa de muitos apoios, quando você precisa de muitas validações. Eu já vi pessoas assim brilhantes começarem a entrar nesse caminho, começarem a dar certo, mas daí de repente elas não agiam mais se elas não tivessem um terapeuta junto. Elas não agiam mais se elas não tirassem uma cartinha de oráculo antes de começar o dia. E não é por aí. Porque você tem tudo o que você precisa dentro de você. Eu não estou minimizando aqui o suporte, a importância das ferramentas. Eles estão aqui e servem para ajudar a gente tem que fazer uso disso. Mas a gente não precisa depender, porque a responsabilidade pelo nosso caminho é nossa. Dito isso, vou falar do quarto passo do caminho sagrado, que são os guias, os mestres e as ferramentas. E aqui eu queria trazer para vocês o que a maior ferramenta, na minha opinião, no meu processo, que foi a astrologia. E vou compartilhar um pouquinho de por que que eu julguei essa ferramenta como muito importante no meu processo. Eu não acho que ela vai ser igual para todo mundo, tá? Mas eu vou explicar da minha ótica. Porque tem pessoas que não se conectam com a vibe da astrologia, que não se conectam com a ferramenta astrológica, então tá tudo bem. Eu vou falar um pouquinho de ferramentas no geral, mas eu vou falar especialmente dessa e por que que ela gera conexão comigo. Bom, o que são guias, ferramentas, mentores? É tudo aquilo que te ajuda a trilhar o caminho. Uma bússola, quando você está perdido, ela aponta a direção, ela te ajuda. A gente tem o nosso coração como a nossa maior ferramenta. Mas práticas de meditação podem ser grandes mestres aqui. Aplicativos de meditação. A gente pode ter amigos, mentores, guias espirituais que a gente pode consultar nas nossas orações. A gente pode ter terapeutas. Aqui, a minha terapeuta durante muitos anos foi meu suporte grande aqui, porque ela me ajudava a fazer os questionamentos que eu precisava, olhar para pontos que estavam cegos no meu caminho e me preparar para eles. Então, a gente tem guias que se manifestam de diversas maneiras: livros, filmes, citações, frases que você escuta na rua. De repente, tem uma coisa que fala assim: nossa, era exatamente isso que eu estava precisando. Eu estou precisando me alimentar aqui, cai uma faca na minha mão para eu poder cortar esse negócio e fazer esse meu alimento. O universo, ele conspira para te trazer tudo o que você precisa para performar no seu melhor, principalmente quando você está disposto de coração aberto, indo na direção da sua verdade. Quando você arrumou a rota ali, está indo na direção daquilo, os instrumentos vêm. E eles vêm de N formas. E aí a astrologia, ela acaba sendo para mim um dos instrumentos mais legais, porque é possível a gente se encaixar dentro desse funcionamento do universo, na minha visão. Porque a astrologia, ela mostra o que que acontece nos céus, e qual a relação desse acontecimento do movimento dos astros nos céus com o que está acontecendo dentro de você? Então, simbolicamente, eu acho muito rico. É como se a gente tivesse um céu dentro da gente. Que a gente fosse, de fato, estrelas, parte de uma constelação, de algo maior, de uma energia maior.
E ela é tão rica, tão complexa, gente, que eu acho uma pena, e eu preciso falar disso, o quanto ela foi banalizada ao longo dos últimos séculos, né? E os últimos mesmo, assim, bem recente, porque esse negócio de horóscopo e revistinha, essa coisa é um pouco recente, dado a história da astrologia, né? Porque ela data lá do Egito Antigo, né? A gente já tem cálculos astrológicos acontecendo lá de trás. Então, é uma ciência muito antiga que infelizmente é caracterizada como pseudociência hoje na atualidade, porque muitos dos efeitos psicológicos, essa comprovação, eu acho uma coisa difícil de acontecer. A gente busca comprovação em naturezas diferentes. E aí é estranho, porque, por exemplo, a gente busca comprovação matemática da astrologia, mas através da linguagem da matemática. A linguagem da matemática ela é capaz por explicar o campo da matemática. A linguagem do comportamento ela é explicada de outra maneira. A linguagem espiritual é explicada de outra maneira. A linguagem artística é explicada de outra maneira. Então, quando a gente começa a confundir as linguagens, é como se eu falasse alemão, francês e japonês. A estrutura do japonês é completamente diferente da estrutura do alemão. E todas são linguagens de comunicação que são usadas para trazer a verdade, o que você quer dizer à tona. Mas a maneira como você traz isso é diferente em cada língua. E não tem como você usar a estrutura de uma língua para explicar a outra. Aí vai falar, essa língua não tá errada. Imagina que o alemão é desse jeito, o japonês está certo. No final não tem certo e errado. Tem o jeito de explicar japonês, a linguagem japonesa e a linguagem alemã. E a linguagem inglesa. E cada um vai para a linguagem que tiver mais sintonia com o seu perfil cultural, com a sua bagagem, com o que expressa melhor aquilo, com o que você nasceu, com as referências que você tem. Fato é, quanto mais linguagens você passa a conhecer, mais rica se torna a sua interpretação do mundo. E é isso que eu defendo. A astrologia, para mim, ela é uma linguagem. E eu não gosto quando as pessoas limitam essas linguagens, falando que a linguagem delas é a única que existe, e invalidam as outras que elas desconhecem. Não estou falando aqui que a gente precisa aceitar tudo, até porque tem coisas que não são linguagens, né? Tem coisas que não têm uma estrutura, que não têm uma conexão, que não têm um propósito, que não tem um deparo, para que está servindo aquilo. Então, a gente não tem que, a partir de agora, absorver tudo, somar tudo, agregar tudo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento que a gente faz aqui, especialmente esse julgamento de isso é bom, isso não é bom. Bom, desabafo feito. A astrologia, para mim, ela foi um guia gigante. Primeiro, por conta desse simbolismo de céu e comportamento humano. Segundo, porque ela tem essa capacidade de ter nuances, que eu acho muito legal. A astrologia ela funciona por correspondência, é um princípio hermético. Para quem conhece de hermetismo, existem 7 leis herméticas. E uma das leis é que eles falam que são leis da natureza, né? Que a gente observa na natureza, portanto, são leis divinas, né? Porque elas são naturais. A lei da correspondência, que rege a astrologia, é uma lei de o que acontece em cima é o que acontece abaixo, e o que acontece abaixo é o que acontece acima. Isso está no Pai Nosso, se a gente for ver. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu é a astrologia. O que acontece aqui é como o que acontece no céu. E aí tem duas coisas. Primeiro, existem influências dos astros na nossa vida. Isso é um fato. O Sol influencia a nossa maneira de perceber o mundo aqui. A Lua influencia as marés e a movimentação de algumas energias na Terra. Existe uma influência, mas eu não acredito, eu, Michele, não acredito que exista algum astro tão poderoso capaz de falar o que você vai fazer, quem você é e o que vai acontecer com a sua vida. Eu acho que isso seria uma infração do livre-arbítrio.
Mi, então você está falando que os astros não preveem o destino? Então você está falando que o que acontece em cima não impacta em nada a minha vida? Não. O que eu estou falando é que existe uma correspondência do céu com a sua vida, sim. Existe algum nível de influência, sim, mas ele não é capaz de determinar o teu futuro. O que é capaz de determinar o seu futuro são as suas ações e pensamentos e as suas escolhas. Na astrologia, você consegue ver alguns resultados das suas escolhas. E aí, isso é tido como, isso é destino? De uma certa maneira é, mas o destino que você escolheu, que você agiu. Daí você vai falar assim, mas como que na astrologia você consegue ver uma coisa, sendo que, por exemplo, um mapa é a partir do nascimento? Outra coisa que eu, Michele, acredito é que a gente não tem apenas essa vida. Eu acredito muito no conceito de reencarnação e múltiplas vidas, porque existem muitas evidências para mim, se a gente analisar nossa história como homens, que só conseguem ser explicadas a partir dessa perspectiva. Então, essa é uma crença minha. Você não precisa acreditar na mesma coisa, eu só estou trazendo a minha visão. Mas fato é, existem algumas coisas que ficam no inconsciente e que se manifestam no dia a dia das nossas vidas. E existem escolhas que a gente faz que às vezes não são conscientes. Existem escolhas que a gente faz inconscientes. Reações, impulsos, coisas que a gente está habituado a fazer que a gente nem percebe, nem se deu conta que escolheu. E isso também gera consequências. Por isso que é muito importante a gente trabalhar autoconhecimento. Porque quando a gente traz para consciência alguns padrões de comportamento, a gente consegue criar um futuro mais alinhado com a nossa verdade, com algo que a gente quer ver manifestado do lado de fora. Por isso que eu também acho que a astrologia é uma super ferramenta para isso. Ela possibilita inúmeros mapas. Tem o seu mapa individual. Tem como o seu mapa individual, que é o seu mapa astral, conversa com o mapa do céu deste momento. Você consegue fazer mapas entre pessoas, entre direções, mapas de anos, de períodos de tempo, mapas de lugares, lugares físicos mesmo, que é a astrocartografia, porque tudo que está permeando a astrologia é um senso de direção e de tempo. A gente usa o horário de nascimento, o tempo, e a gente usa a localidade também para definir os mapas. Então, é quase como se a gente congelasse a partir dessas informações o tempo e o espaço. É o que é o que energeticamente está aqui mais forte para você vivenciar nesse tempo e espaço? O que agora está mais provável, mais tendencioso para você vivenciar nesse tempo e espaço? Isso não quer dizer determinado. Isso é um range de possibilidades ali, uma abertura de possibilidades para você escolher dentre aquelas energias o que você vai usar. Eu gosto muito de comparar a astrologia e a leitura de mapa com uma despensa de materiais, em que você é o cozinheiro. Você que vai definir a receita que você vai ter ali, o que você vai fazer, qual material você vai combinar, qual ingrediente você vai combinar com qual. Mas você tem uma despensa. E se na sua despensa tem farinha, açúcar, chocolate, tarará, não vai dar para você fazer um churrasco. E muitas vezes o que gera essa frustração e esse desalinhamento na gente é que a gente olha o outro e a gente fica tentando cozinhar os nossos ingredientes na receita do outro, que tem outros ingredientes. E isso gera uma frustração enorme, porque a gente está olhando para o outro e não está conectado com aquilo que a gente tem ali. A gente não está percebendo aquilo que a gente tem ali. E daí a gente está querendo fazer a mesma coisa que o coleguinha, e ele tem outro parâmetro, outros ingredientes que ficam melhores com uma outra receita. E de repente, se você fica tentando fazer o que ele está fazendo, quando vocês vão para a festa, cada um levando seu prato, o seu vai ficar uma dronga. Sendo que você tinha ali tudo para fazer um doce assim maravilhoso para o churrasco. E você não fez porque você ficou tentando fazer churrasco com o seu doce. Então, a astrologia, para mim, ela te traz uma clareza
dos seus ingredientes. E de quebra, ela ainda te traz o que que combina com o que que é mais difícil, onde você pode ter mais dificuldade, qual ingrediente que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para usar. É essa leitura que é muito bacana. E por isso ela te ajuda enormemente. Por isso que eu considero ela como um super guia. E por isso que eu uso a astrologia como estruturador do caminho sagrado. Eu uso ela como parâmetro ali para a gente ir abordando alguns assuntos de acordo com as previsões astrológicas. Que eu acho que tem uma tendência do universo a gente ir por esse caminho mais fluido, quando a gente observa isso e relaciona isso com a nossa vida. Esse é o motivo de eu ter escolhido a astrologia como os guias do caminho sagrado, porque ela vai norteando aí esse caminhar de encontro à nossa essência, sem muita resistência. Ela te mostra ali exatamente o que que você tá para viver. Ela não determina. Ela não te fala, você vai viver isso, você vai viver aquilo, vai ser ruim, vai ser bom. Ela não traz isso. Você tá esperando isso, meu amigo, assim, não é como eu trabalho, não é o que eu acredito. Então você não vai ver isso nos meus conteúdos. Mas você vai ter um bom norte de como utilizar essa ferramenta, que é um mapa dos céus para o mapa da sua alma. Te vejo na próxima aula, que a gente vai abordar os outros 3 passos e quando que na nossa última aula a gente vai falar ao vivo, vai ser muito legal porque a gente vai poder trocar e a gente vai falar do último passo desse caminho sagrado. Por fim, vou só recapitular tudo que a gente viu até agora. Passo 1, identificando a normose. Passo 2, sinais. Passo 3, o chamado. Passo 4, os guias, as ferramentas. Te vejo na próxima, onde a gente vai ver o passo 5, 6 e 7. Tá animada? Tá animado? Adorei te ter aqui. Bora para mais uma. Um beijo.